Você já notou como algumas pessoas atravessam o mundo como se carregassem um magnetismo invisível, uma presença tão intensa que transforma o ar ao redor, mesmo quando estão em silêncio? Elas não levantam a voz, não pedem nada, não tentam convencer ninguém, apenas se ausentam. E como que por encanto, o cenário se desfaz e se recompõe em torno da ausência. O ambiente muda, as conversas esfriam, as pessoas se inquietam, começam a se mover, como se algo vital tivesse sumido do campo de visão. A ausência pesa mais do que 1000 palavras. O silêncio grita mais alto do que qualquer discurso. Agora, imagine se esse poder também fosse seu. Se você deixasse de reagir no impulso, de responder no calor, de justificar o que nem precisava ser explicado. Imagine se diante da provocação, você escolhesse o recuo. Se em vez de lutar para ser compreendido, você optasse por não dizer nada. Como acha que o mundo reagiria? Que tipo de desordem começaria a surgir nos rostos à sua volta? Que confusão se espalharia na alma daqueles que sempre contaram com a sua previsibilidade? É aí que tudo começa a mudar. Quando você para de oferecer suas emoções como alimento para a ansiedade alheia, quando escolhe não mais estar tão facilmente ao alcance de todos, uma transformação invisível acontece. Não é mágica, é poder. Um poder que não vem da força bruta, mas da renúncia consciente. Quando você silencia, você ativa um tipo de linguagem que só os atentos conseguem escutar. Uma mensagem que diz: eu estou aqui, mas não estou disponível ao jogo emocional de ninguém. Pense comigo, quantas vezes você foi treinado a ser imediato, prestativo, presente até quando doía, a sorrir mesmo quando queria sumir, a dizer tudo bem quando sua alma gritava o oposto. Você foi moldado para ser acessível, para estar sempre ali, como se sua presença fosse uma obrigação. Mas e se você começasse a desaparecer? Não por ego ou vingança, mas por escolha. Escolha de preservar o que é seu. Escolha de deixar de ser extensão da necessidade dos outros. O silêncio, nesse caso, não é ausência, é presença elevada. É o corpo dizendo: aqui dentro há algo sagrado que não pode ser tocado por qualquer um. E quando você se afasta, aqueles que te viam como previsível começam a tropeçar na própria confusão. O controle que pensavam ter sobre você desaparece. A energia muda. E você começa a respirar mais fundo, a enxergar mais longe, a ouvir pela primeira vez a sua própria voz, que por tanto tempo foi abafada pelo barulho de ser tudo para todo mundo. É aqui que a engrenagem secreta do mundo começa a ranger. Quando você se recusa a estar disponível o tempo inteiro, não só com o corpo, mas com a alma, com os sentimentos, com a sua energia vital, o sistema entra em colapso. Porque, veja bem, muita gente não convive com você, apenas opera sobre você, manipula suas reações, te mede pelas respostas, te testa com gestos previsíveis porque sabe que você vai ceder. Está tudo cronometrado na rotina do controle. Uma palavra aqui, um olhar ali, e pronto. Lá vai você outra vez, reagindo como sempre. Mas e se, um belo dia, você escolhe não reagir, não atender, não se justificar, não ceder ao jogo? Nesse instante, algo muda. Uma espécie de pânico sutil toma conta daqueles que te cercam. E não porque te amam, mas porque perdem o acesso ao painel de botões emocionais que você expunha sem perceber. A previsibilidade, essa senha de acesso que entregamos ao mundo, quando desaparece, vira caos para quem sempre contou com a nossa entrega imediata. Eles se perguntam: o que houve? Por que ele não respondeu? Onde foi parar aquela certeza de controle? Nesse momento, as máscaras começam a cair. Aqueles que diziam te conhecer percebem que, na verdade, sabiam apenas da sua superfície, das suas reações condicionadas, da sua presença automática. E sem essa superfície, se deparam com o abismo de não saber absolutamente nada sobre quem você é. E esse abismo, esse é insuportável para quem sempre se alimentou da sua transparência emocional. Jung já dizia com a sabedoria de quem mergulhou fundo na alma humana: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Pense nisso com calma. Por que será que sua ausência incomoda tanto? Por que será que o seu silêncio, em vez de ser apenas um espaço vazio, vira um terremoto na psique alheia? É porque ali, na sua escolha de se retirar, as pessoas se deparam com o que elas não suportam ver: a si mesmas. Quando você deixa de ser disponível, você se torna espelho. E espelhos honestos assustam. A sua falta de resposta obriga o outro a escutar o próprio eco. A sua retirada, longe de ser um abandono, é um convite ao outro olhar para dentro.
Mas nem todos querem esse convite. Muitos querem apenas a ilusão de que te controlam. Querem você do jeito que era, reativo, acessível, emocionalmente previsível. O dia em que você quebra esse padrão, o dia em que escolhe o silêncio em vez do impulso, o recuo em vez da explosão, é o dia em que o tabuleiro vira. E quem antes manipulava as peças se perde no jogo, porque você não é mais uma peça, você virou o jogador. Agora pare e reflita. Quando você começa a se tornar inacessível, quem são os primeiros a se incomodar? Quem é que entra em desespero ao não te encontrar mais onde sempre esteve? Quem tenta cutucar suas feridas só para arrancar de você algum tipo de reação? Repare bem, essas reações dizem mais sobre eles do que sobre você. Revelam não apenas o desconforto do outro com o seu silêncio, mas também o quanto você ainda está sendo, talvez sem perceber, manipulado através da sua própria necessidade de corresponder. É um jogo silencioso, daqueles que ninguém admite jogar, mas quase todos participam. Você se doa, se entrega, se adianta, se explica, porque teme perder o afeto, o vínculo, o lugar. E assim, sem perceber, abre mão de si em pequenas parcelas. Tudo em nome da paz, da aceitação, da ilusão de que se doar ao extremo é a única forma de manter alguém por perto. Mas no fundo você sabe, essas pessoas nunca estiveram realmente com você. Estavam com a versão acessível, domesticada, previsível, aquela que você aprendeu a vestir para agradar. Cada sim que você dá, mesmo quando queria dizer não, é como um fio invisível amarrado ao seu centro. Cada resposta apressada, cada justificativa automática, cada reação emocional é uma concessão de energia, uma drenagem sutil, mas contínua. E no fim do dia, o que sobra? Um cansaço que não tem nome, uma frustração que você não sabe de onde vem, um vazio tão familiar que parece fazer parte de quem você é, mas não faz. Ele é apenas o eco do que você perde toda vez que esquece de se escolher. As pessoas sentem a sua ausência, não por carinho verdadeiro, mas por necessidade. Sentem falta da função que você cumpria, da atenção que você oferecia, do conforto emocional gratuito que você entregava sem cobrar nada em troca. E quando você para, mesmo que discretamente, de desempenhar esse papel, a crise se instala. Você não se deu conta, mas por muito tempo foi a válvula de escape emocional de muita gente. Um tipo de abrigo silencioso que eles buscavam quando estavam perdidos. Não para te ver, mas para se aliviar. E você? Você confundia essa procura com afeto. Achava que era amor, era cuidado, era conexão. Mas era uso. Um uso velado, não declarado, muitas vezes inconsciente. Mas uso ainda assim. E o mais doloroso é perceber o quanto você também colaborou com esse ciclo. Porque no fundo, existia um medo. Medo da rejeição, do abandono, de não ser bom o suficiente. Medo de ser você mesmo e não ser escolhido por isso. Mas agora, o jogo vira. Quando você decide com firmeza tranquila que não estará mais disponível a qualquer custo, quando escolhe proteger sua energia como se ela fosse um templo sagrado, as máscaras caem, os laços frágeis se rompem, e o mundo revela quem está de verdade e quem só estava por conveniência. E no final do dia, quando o mundo silencia e a rotina finalmente se desfaz em sombras, o que te resta? Um cansaço que não é físico, uma exaustão que não vem do corpo, mas da alma. Um sentimento estranho, como se você tivesse se doado inteiro e ainda assim estivesse vazio. Já sentiu isso? Aquele buraco no peito que não tem nome nem origem precisa, só um eco constante que te pergunta: por que eu me sinto assim, se eu estive presente o tempo todo? A resposta é dura, mas libertadora. Você tem se doado demais para quem não merece nem o som da sua respiração. Essa entrega constante, essa busca em estar sempre acessível, sempre à disposição, não é virtude como te fizeram acreditar. É uma forma disfarçada de abandono de si. Porque toda vez que você ignora o próprio limite para manter a harmonia com o outro, está traindo algo sagrado em você. Não é sobre ser ruim ou bom, é sobre não se esquecer. E você tem se esquecido. Tem se calado por medo de perder. Tem dito sim por medo do silêncio. Tem ficado por medo da solidão. Mas o que isso tem te trazido além de frustração? Esse vídeo não é um apelo para que você fuja do mundo. Não, ele é um convite para que você finalmente volte para si. É sobre abandonar a necessidade desesperada de estar sempre presente para os outros e começar a se fazer presente para quem realmente importa, você. Jung chamava isso de individuação,
Um processo profundo, sutil e revolucionário de tornar-se inteiro, autêntico, completo. Um processo de retorno à essência, de se libertar das máscaras e se reencontrar no espelho. E esse reencontro não começa com gritos ou grandes revoluções externas. Ele começa com uma escolha simples, mas poderosa. O silêncio. Não o silêncio que se cala por medo, mas o silêncio que observa, que preserva, que se recusa a ser arrastado pelo caos alheio. O silêncio que diz: hoje eu não reajo, hoje eu fico comigo. Esse silêncio vale mais que 1000 argumentos. Ele não precisa convencer ninguém, ele só precisa existir. Quando você escolhe recuar, não é fraqueza, é força concentrada, é poder redirecionado. É você se retirando de batalhas que nem eram suas para começar. É você, finalmente, deixando de ser uma peça no tabuleiro emocional dos outros para se tornar o mestre do seu próprio jogo. Não se engane, o recuo consciente é uma forma de soberania, e a soberania assusta, principalmente quem sempre contou com sua servidão emocional. Você foi treinado para ser o salvador, mas talvez esteja na hora de se salvar primeiro. Então eu te pergunto agora, não da superfície, mas das entranhas, até quando você vai permitir que as emoções dos outros sejam as donas do seu destino? Por quanto tempo ainda vai viver como um boneco de fios invisíveis, dançando toda vez que alguém cutuca o ponto exato da sua dor? Você já notou? É só alguém dizer aquela palavra, fazer aquele gesto, te tratar como sempre tratou, e pronto. Lá está você, reagindo como sempre reagiu, mesmo quando jura que já aprendeu. Talvez esteja mesmo na hora de cortar esses fios, de parar de ser reflexo e começar a ser origem, de se recolher não por fraqueza, mas por sabedoria, de se tornar um enigma, um silêncio, uma presença que não se explica. Porque quando você deixa de ser previsível, quando sai do script, o jogo inteiro perde sentido. O poder muda de mãos, e dessa vez, as mãos são as suas. Desde criança, ensinaram você a estar sempre disponível, a responder rápido, a sorrir mesmo com vontade de chorar, a engolir o não por medo de desapontar. E com isso, fizeram você acreditar que o seu valor está na sua obediência, na sua prontidão, na sua constante adaptação às necessidades alheias. Mas essa ideia é uma prisão, e o seu espírito nasceu para ser livre. Você foi moldado para agradar, treinado para servir, condicionado a se apagar para que os outros brilhassem. E agora você percebe, quanto mais presente você está para todo mundo, menos presente você está para si. Porque presença de verdade exige limite, exige escolha, exige coragem para ser mal interpretado, criticado, rejeitado. Mas também é isso que separa quem sobrevive de quem desperta. A indisponibilidade consciente é um ato de amor próprio. É o início do retorno ao seu centro. É o momento em que você para de pedir permissão para existir do seu jeito. Se esse texto falou com você, comente. Chega de me apagar. Compartilhe com alguém que precisa lembrar o valor de se retirar. Salve este conteúdo para reler quando esquecer quem você é. Agora segura essa verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Essa sua disponibilidade constante, essa sua presença automática, não é nobreza. É prisão. Uma cela emocional disfarçada de virtude, enquanto você acreditar que precisa estar acessível o tempo todo, para ouvir, resolver, curar, consolar, você continuará sendo drenado, e o mais cruel, nem vão perceber o quanto você está secando por dentro, porque o mundo só valoriza a fonte até ela parar de jorrar. Você pensa que está sendo bom, que está sendo útil, que está construindo vínculos, mas na prática, está sendo esvaziado, manipulado, esquecido assim que não é mais funcional. Porque é isso que acontece com quem está sempre disponível. Vira ferramenta. As pessoas não veem você, veem um atalho, uma válvula de escape, um remédio emocional que tomam e depois guardam na prateleira até a próxima crise. E por que isso acontece? Porque tudo que é previsível se torna utilizável. Você virou um botão. Quando querem atenção, apertam você. Quando precisam de consolo, correm para você. Quando a vida dos outros desmorona, você é o abrigo. Mas e quando é você quem desmorona? Quem fica? Quem escuta? Quem pergunta se está tudo bem de verdade? Poucos. Quase ninguém. Porque no fundo, não querem você. Querem o que você entrega. E aqui está a parte mais dura de encarar. Você colaborou com isso. Você permitiu. Por medo de ser rejeitado. Por medo de parecer egoísta. Por carregar aquela crença ancestral de que precisa merecer amor através do sacrifício. Então você responde tudo na hora. Atende mesmo cansado. Se explica sem dever nada.
Justifica cada ausência como se o mundo fosse te punir por se preservar. Mas o mundo não vai te punir. Quem vai é você mesmo, toda vez que se abandona. Chega uma hora em que você olha no espelho e não se reconhece mais. Está ali o corpo, mas a alma está distante, espalhada em conversas que não te nutrem, em relações que só sugam, em promessas que você faz e depois se arrepende. Só que existe uma saída. E essa saída começa quando você decide que sua energia é sagrada demais para ser desperdiçada com quem só aparece quando precisa. Quando você entende que ser escasso não é ser ruim, é ser valioso. Se isso mexeu com você, comenta. Eu não sou ferramenta emocional. Envie para alguém que precisa aprender a dizer não com firmeza e paz. Siga o canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada interior. Chega uma hora em que a alma começa a gritar, e não é com palavras, é com cansaços que não passam, é com irritações que surgem do nada, é com aquela vontade de sumir por uns dias sem explicar nada para ninguém. Já sentiu isso? Aquela vontade de desaparecer só para ver quem sentiria falta, mas não da sua função, não da sua presença útil, e sim da sua essência. Porque no fundo, a pergunta que ecoa é: se eu parar de me doar, quem ainda vai me amar? É nesse ponto que muitas máscaras começam a cair. Aquelas relações que pareciam sólidas começam a ranger. Os vínculos que pareciam profundos revelam sua superficialidade. Você percebe que não eram laços, eram contratos silenciosos, acordos energéticos onde você dava e o outro só recebia. E o mais chocante, quando você para de cumprir o que nunca foi dito, o outro te acusa de mudar, de ser frio, de se afastar. Mas a verdade é que você apenas parou de se trair. Recuar nesse contexto é revolução. É se recusar a continuar dançando a dança dos outros, onde os passos sempre te colocam por último. É se desconectar para se reencontrar. Porque estar sempre online para o mundo é a forma mais rápida de ficar offline de si. Você não nasceu para responder todas as mensagens, para dar conta de todas as crises, para manter viva uma rede de relações que só existe quando você está disponível. Você nasceu para ser inteiro, e inteireza exige ausência estratégica, exige sumir por um tempo para lembrar quem você é sem os olhares dos outros. Exige um silêncio que cura, que limpa, que reorganiza. Jung chamaria isso de retorno ao self. O caminho de volta à sua totalidade, à sua natureza original, livre das projeções, dos papéis, das máscaras. E se nesse processo alguns forem embora, deixa ir. Quem se assusta com sua ausência nunca amou sua presença de verdade. Amou a utilidade. A sua falta vai filtrar quem fica porque sente e quem só ficava por conveniência. Vai doer? Vai. Mas depois vem a paz. Uma paz que não depende mais da aprovação de ninguém. Comenta aqui, minha ausência também é presença sagrada. Compartilha com quem vive se doando até se perder. Salva esse trecho para lembrar que sumir às vezes é se salvar. Tem gente que vai dizer que você está estranho, que não é mais o mesmo, que está mais distante, frio, arrogante até. Mas o que eles não percebem é que, na verdade, você só está mais inteiro. E inteireza, para quem sempre te viu fragmentado, assusta. Porque a sua nova postura quebra a expectativa de que você esteja sempre à disposição. A sua ausência desnuda o quanto eles se acostumaram a te ter sem esforço, sem reciprocidade, sem presença verdadeira. A verdade é que a maioria das pessoas não sabe lidar com limites, porque o seu não confronta diretamente a carência do outro. A sua recusa de se justificar revela o quanto eles precisam controlar. E quando você começa a se retirar, mesmo que sem palavras duras, é como se tirasse deles um espelho confortável. Eles já não conseguem mais se ver através da sua validação. Já não têm onde despejar suas angústias, onde buscar consolo imediato. E aí, o que resta é o desconforto deles, não seu. Você não precisa se desculpar por crescer, por se tornar mais seletivo, por decidir proteger sua paz como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque não é egoísmo escolher a si mesmo. Egoísmo é esperar que você se anule para sustentar o conforto emocional dos outros. E isso, você já fez demais. Já engoliu mágoas, já segurou gritos, já sorriu com a alma em frangalhos só para manter aparências. Mas agora é outro tempo. Tempo de se priorizar, de se nutrir, de estar em paz com a ideia de não ser compreendido por todos. Nem todo mundo vai acompanhar o seu processo. Nem todo mundo vai ter maturidade emocional para entender seus novos limites. E tudo bem.
Você não precisa ser entendido, precisa ser fiel a si. Quando Jung fala sobre individuação, ele fala exatamente disso, tornar-se quem se é, mesmo que isso custe o afastamento de algumas figuras. Ele sabia, e você começa a perceber, que ser inteiro é ser seletivo. E ser seletivo é, muitas vezes, andar mais só. Mas nunca foi sobre quantidade, e sim sobre verdade. Relações verdadeiras sobrevivem ao silêncio, à ausência, o espaço, o limite. A nova versão de você está nascendo. E ela não implora mais por afeto, ela emana presença. E presença verdadeira não precisa se explicar. Se essa virada ressoou em você, comenta: escolhi minha paz. Envia esse texto para quem está se reencontrando. Salva esse bloco como lembrete de que se afastar também é sagrado. Você já reparou como o silêncio incomoda? Como, de repente, quando você para de responder, quando não reage, quando não cede, as pessoas ficam agitadas, inquietas, até agressivas. É como se sua ausência revelasse tudo o que a presença escondia. Porque enquanto você está ali, disponível, sorrindo, participando, tudo parece em equilíbrio. Mas esse equilíbrio era falso, era baseado em você se dobrando. Quando você começa a se recolher, não é só o outro que estranha, você também. Porque, por tanto tempo, você foi condicionado a se definir pelo outro, a se ver através do olhar alheio, a se sentir alguém apenas quando necessário para alguém. Agora, sem isso, quem é você? É aqui que começa o verdadeiro encontro consigo mesmo, no desconforto, na ausência, no tempo em que você olha ao redor e percebe, não tem mais plateia, não tem mais o aplauso automático, só tem você, seus ruídos internos e um espelho limpo, sem filtros. E esse é um dos momentos mais assustadores e, ao mesmo tempo, mais libertadores da jornada. A vida vai parecer vazia no início, o silêncio vai parecer ensurdecedor, mas fica, respira, porque é nesse espaço, nesse vazio fértil, que a sua essência começa a emergir. É quando você deixa de reagir ao mundo e começa a escutar a si mesmo. É quando você percebe que muitas das suas atitudes eram, na verdade, respostas a medos. Medo de perder, medo de ser abandonado, medo de ser invisível. Mas agora você não quer mais ser visto a qualquer custo. Você quer ser visto como é, quer ser aceito sem precisar se deformar. E isso exige coragem. A coragem de não agradar, de não corresponder, de não se encaixar. É uma espécie de renascimento. E todo renascimento é precedido por um luto. O luto da antiga versão de si. Jung chamaria isso de confronto com a sombra. Encarar os pedaços que você escondeu para ser amado. Agora você os vê de frente. E, ao invés de negá-los, você os integra. Porque é aí que está o ouro, o poder, a liberdade. Você não precisa mais correr atrás de nada, nem de ninguém. O que é verdadeiro permanece. E o que for embora estava sustentado por um você que já não existe mais. Se esse silêncio tem falado com você, comenta: aprendo a me ouvir. Envia esse bloco para alguém que está renascendo também. Salva para reler sempre que o vazio parecer pesado demais. Você não é mais o mesmo, e por favor que nunca mais seja. Porque depois de tudo o que viu, do que sentiu, do que teve coragem de encarar dentro de si, seria quase uma traição voltar àquela versão antiga, aquela que sorria para evitar conflitos, que dizia sim, enquanto a alma gritava não, que se moldava para caber em espaços apertados demais para quem tem asas. Agora você sabe que nem todo afastamento é perda. Às vezes é proteção, às vezes é destino abrindo espaço para conexões mais verdadeiras. Você entendeu que não precisa de multidão ao redor. Precisa de verdade ao lado. Um ou dois que vejam você inteiro, sem máscaras, sem obrigações, sem personagem. Isso basta, isso cura. Você percebeu também que a dor tem algo a dizer. Que cada vez que se recolheu, que silenciou, que chorou escondido, algo dentro de você amadureceu. A dor lapida, não como punição, mas como preparação, para que a próxima vez que a vida bater a porta, você não abra como quem precisa, mas como quem escolhe. Carl Jung dizia que a individuação, esse processo profundo de tornar-se quem se é, exige atravessar o inconsciente, olhar nos olhos da própria sombra e escolher a luz mesmo quando ela queima. Você fez isso, está fazendo isso, e por isso merece honrar cada passo. Você não está se tornando frio, está se tornando claro, está aprendendo a filtrar o que entra, o que fica, o que sai.
Está aprendendo que ser luz não é estar sempre disponível, mas saber quando iluminar e quando apagar. Que ser bom não é se doar até se esvaziar, mas saber o valor do que oferece. Você agora conhece o gosto do silêncio que cura, sabe o peso da ausência que ensina e, acima de tudo, sente, na carne, nos ossos, na alma, o poder que é estar em paz consigo mesmo. Você não precisa mais correr, nem se justificar, nem provar nada. Seu caminho agora é outro, um caminho de dentro para fora, de cima para dentro, de você para você. E quem tiver olhos para ver, verá. Quem tiver alma para sentir, sentirá. E quem não tiver, que siga seu próprio processo, porque você não é mais âncora de ninguém. É vela, é vento, é oceano. Comenta aqui. Agora eu sou inteiro. Envia essa série para quem tá renascendo no silêncio. Siga o canal. Essa foi só a primeira travessia. Tem muito mais mar por vir. E se algo aqui te tocou, fala comigo nos comentários. Quero te ouvir.